Vem comigo para uma palavra nessa manhã. Eu quero chamar a sua atenção. Essa palavra vai mexer com você. Essa palavra vai... você não sabe como ficou meu coração depois dessa palavra. Pensa numa palavra que mexeu comigo. E eu acredito que vai mexer com você essa palavra. Presta atenção. Eu estou na carta de Paulo a Filemon. Está comigo aí? Está comigo? Paulo, carta de Paulo a Filemon. E eu quero ler essa carta para você. Presta atenção. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. E a igreja que se reúne em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim ele é irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envie-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Está comigo até aí? A carta de Paulo a Filemon me deixou um pouco maravilhado. Eu fiquei encantado ao ler essa carta e pude mergulhar nela por alguns dias. Já havia lido por várias vezes, mas dessa vez o Senhor quer falar através dessa carta, não só a mim, mas também a você. Está comigo aí nessa manhã? Vem comigo para essa profunda reflexão nessa carta. Uma das cartas mais magníficas que eu já li.
Aqui eu consegui vislumbrar uma demonstração do Evangelho em 25 versos. Uma demonstração, uma miniatura do Evangelho. E que coisa linda, eu fiquei maravilhado, eu fiquei encantado. Existem 3 pessoas aqui em destaque. Como a pastora havia falado, Paulo vai colocar muito bem que existe os cooperadores, que estavam com ele nos momentos de luta, nos momentos de prisão. E eu já quero começar falando uma coisa para você. Deus vai levantar cooperadores que vão estar junto com você, do seu lado, nos momentos de prisão, nos momentos de luta. E quando você tiver que escrever a história da sua vida, com certeza vai vir nomes à sua mente. Eu mando lembranças de fulano, de Beltrano, de Ciclano, meus cooperadores, meus companheiros na batalha, meus companheiros de prisão, filhos gerados no pior momento da minha vida. Deus há de dar a você pessoas, Deus há de levantar essas pessoas perto de você, que elas vão marcar a sua história, elas vão marcar a sua vida, elas vão marcar. Está comigo até aqui? Preste atenção, porque tem 3 pessoas em destaque aqui, diretamente aqui nessa epístola. A primeira pessoa é Paulo. A segunda pessoa é Filemon. E a terceira pessoa é Onésimo. Vem comigo, porque Deus vai falar profundamente conosco nessa manhã. É interessante analisar um detalhe. Paulo vai escrever 7 cartas preso. 7 cartas como? Preso. Não sei se em Roma, não sei se em Éfeso, não se sabe ao certo de onde ele está escrevendo essa carta. Não se sabe. Mas um fato interessante aqui é que ele vai se colocar como Paulo o Velho. Olha que coisa. Paulo o Velho. É interessante analisar porque em todas as suas cartas ele vai se apresentar como Paulo, chamado para ser apóstolo, Paulo, servo de Jesus Cristo, Paulo, escravo de Jesus Cristo, Paulo, o apóstolo de Jesus, o escolhido por Deus desde o ventre da minha mãe. Você vai ver Paulo se colocando como, às vezes, maior entre os de todos da minha idade. Você vai ver Paulo se colocando muitas vezes, mas nessa carta ele vai se chamar, ele vai se colocar como Paulo o Velho. Paulo o Velho. Ele vai escrever 7 cartas nas suas prisões. A carta que foi enviada à igreja em Éfeso, aos Colossenses, aos Filipenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Ele escreve essas 7 cartas nas suas prisões. Essa não pegou. A prisão não aprisiona o homem. Essa não pegou. Seu coração e suas mãos e sua mente não paravam de produzir mesmo em meio às suas prisões. Você não está comigo? Meu Jesus. Pega essa. Existem livres aprisionados e aprisionados que são livres. Uau! Glória a Deus! Jesus! Você não pegou? Senhor, glória a Deus! Existem livres que são aprisionados e existem aprisionados que são livres. Esse é Paulo. E Paulo tenta deixar aqui uma mensagem. E a mensagem é essa. A palavra não pode ser encarcerada. Você não pegou. A palavra, essa é a palavra de Deus. Ela não pode ser encarcerada, porque a palavra é livre. Você não pegou ainda? A maior mensagem da palavra, do Evangelho, é a liberdade. A verdade que liberta não pode ficar presa. Você não está comigo.
A verdade que liberta não pode estar presa. Paulo está escrevendo e a mensagem, a palavra, ela vai e volta. Ela chega aonde está sendo destinada, como uma flecha está sendo lançada. A palavra não pode estar presa, porque a palavra é a liberdade. A palavra que liberta, a verdade que liberta. Ainda que você esteja preso, a palavra, no entanto, está livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela ultrapassa os limites da cela. Ela ultrapassa os limites colocados pelo homem nas suas prisões. A palavra ultrapassa. Não é possível reter a palavra. E essa palavra, essa mensagem de hoje vai chegar a muitos lugares. Vai chegar a muitos corações, porque a palavra é livre. A palavra é livre, livre. Vem comigo para essa mensagem. Vem comigo. Olhando nessa carta, eu começo a perceber muitos detalhes. Ela é muito rica. Eu fiquei maravilhado. Meu Deus do céu. É sem dúvida a carta mais pessoal que Paulo escreve. A carta mais íntima. É a carta que ele coloca o seu coração. Com certeza Onésimo era de verdade alguém muito útil para ele, alguém muito valioso. Alguém muito valioso. Paulo coloca o seu coração nessa carta. Essa carta deixou de ser uma carta como Paulo escreveu as outras, cartas pastorais, ensinamentos pastorais. Essa carta é uma carta menos pastoral e mais paternal. Paulo está como um pai escrevendo de um filho gerado nas suas prisões. A outro filho gerado em alguma outra época. Eu quero parar aqui. Será que você já tem filhos espirituais? Será que você entendeu o propósito pelo qual Deus te chamou para gerar fruto? Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem em meu nome, eu vou-lo concedo. Aleluia. O propósito da sua vida é gerar. É gerar. É gerar. Você precisa estar nele, porque nele você vai gerar muito. Você precisa entender o propósito de Deus na sua vida nessa manhã. É que você precisa gerar vidas, filhos para o Evangelho. O Senhor está te chamando para gerar. Ei, Deus precisa levantar pais e mães espirituais, como há muito tempo não se tem visto mais. Muitos estão assumindo o compromisso de coleguinha. Não, ele é meu coleguinha, mas Deus hoje está falando com você. Precisa haver alianças de pais e filhos. Pais espirituais que geraram filhos espirituais, filhos na fé. E o Senhor está te chamando para essa responsabilidade hoje. Em nome de Jesus, ouça o que o Espírito diz aí ao seu coração. Essa carta é uma verdadeira carta amorosa. O Paulo das cartas doutrinárias não se apresentou nessa. Não. Essa carta traz uma declaração de amor de Paulo a Onésimo, um escravo fugitivo. Eu preciso que você fique até o final para você entender essa palavra. Nossa, fica até o final. Não sai daí não. Fica até o final que você vai entender essa palavra. Que palavra, que carta, que evangelho, que amor, que graça, que bondade, que misericórdia. Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Essa carta traz uma declaração de amor de Paulo para Onésimo. Quem é Onésimo? Seu nome significa útil. Quem é Onésimo? Um escravo fugitivo. Que seu nome significa útil. Você não está entendendo. Escravo fugitivo, que houvera feito tantas coisas contra o seu senhor, Filemon. Mas não esqueça de um detalhe. O nome dele significa útil. Ele vai ser útil.
Você não está pegando, né? Talvez eu esteja falando com pessoas que alguém na sua história, na sua vida, deixou de ser útil há muito tempo. Mas fique tranquilo aí, espere. Porque na sua volta, quem foi inútil uma vez, mas na sua volta vai se tornar útil para a sua vida. Deus há de transformar esse negócio aí. Vem comigo para essa palavra aqui, vem aqui, corta para cá. Quem entrou em cena agora é Onésimo, útil. Quem é Onésimo, pastor? Quem é Onésimo? Um escravo. Que não se sabe como, nem onde, mas havia tido um encontro com Paulo na prisão e ele se tornou filho espiritual de Paulo. E não só filho, mas filho amado. Não só filho, mas filho amado. Ei, eu já quero parar para falar um negócio aqui. Por favor, entenda o que Deus está falando. Encontros que geram. Eu tenho sido alertado por Deus para essa situação. Para que tenhamos encontros que geram. Se as pessoas hoje se encontrarem com você, elas serão geradas. Elas serão geradas no mundo espiritual. Eu tenho visto e falado sobre uma sociedade líquida, onde as pessoas não têm mais alianças, não têm mais compromisso. A fila anda e se ele foi, já está vindo outro e ponto final. O pastor morreu, pronto. Quem é o próximo? Bota outro no lugar. O irmão, bota outro no lugar. Sociedade líquida. Tudo exatamente. Tudo tão descartável. Mas sim, o Senhor tem levado o meu coração a pensar e a mergulhar nesse assunto. Encontros que geram. Encontros que geram. Se o Senhor mandar alguém hoje na sua casa, e esse alguém tiver passado um tempo com você, o que será gerado nele? O que será gerado entre vocês? Uma aliança verdadeira, firme, forte, poderosa em Deus? Será gerado um filho e um pai espiritual? Ou só vai ser um encontro como qualquer outro encontro? Então, a gente bateu um papo, trocou uma ideia, mas Deus está te chamando para uma posição tão grande nele, aonde qualquer um que chegar até a você, não vai bater só um papo, mas vai haver algo no mundo do espírito chamado de geração de filhos. Pessoas que vão olhar para você com tanto respeito, com tanto amor e gratidão, que vão olhar para você e falar assim: esse camarada marcou a minha vida, é meu pai espiritual. Eu nasci nos encontros que tinha com ele na casa dele. E eu tenho pais espirituais que eu nasci na varanda da sala, sentado à mesa com um simples cafezinho. Pessoas que implantaram em mim, que geraram em mim algo no mundo do espírito sensacional. E hoje eu tenho muito respeito e gratidão por esses que foram meus pais. O Senhor está te chamando para largar a posição hoje, que talvez você esteja, e só quer ser filho, só quer ser cuidado, só quer ser mimado. Bota eu no colinho. Deus está te chamando para se tornar pai e mãe espiritual. Tem pessoas que precisam nascer através da sua vida. O Senhor está te chamando hoje para uma posição onde Deus vai gerar através de você, onde Deus vai poder mandar. Vai naquela casa, porque você vai ter um encontro ali com um homem, com uma mulher que está tão em mim, tão cheio de mim, que você vai ser gerado, nascer do Espírito ali, junto com aquela vida, junto com aquele, porque ele já nasceu comigo, ele já está comigo, e ali você vai encontrar o que você está procurando. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje para uma posição diferente. Mas vem comigo aqui, corta para mim. Encontros que geram filhos e pais espirituais. Mas não só Onésimo, entra em cena o terceiro personagem dessa carta. E o seu nome é Filemão. Como é que é o nome dele? Filemão. Que nome estranho. Filé Filé mignon. mignon. Filemão. Qual o significado desse nome? Aquele que ama. Meu Deus. Você não pega.
Você não pegou? Olha que coisa linda. Deus está falando. Aquele que ama é muito útil para o Evangelho. Deus só está usando os nomes deles. Aquele que ama é muito útil para o Evangelho. Vem comigo aqui. Porque entrou em cena agora esse homem chamado Filemão. E quem é esse? É um cooperador. É um cooperador, é um anfitrião, um cristão rico, bem sucedido, que tinha na sua própria casa uma igreja. Você não pega. A sua primeira igreja está dentro da sua casa. É a sua família. Essa é a sua primeira igreja. E Paulo está mandando uma carta para um homem bem sucedido, rico, que tinha escravos. Paulo está mandando uma carta para esse homem chamado Filemão. A igreja de Colossos era na sua casa. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A casa desse homem era marcada como a casa da vida, a casa da salvação. Aonde nós vamos ali na igreja, no lugar da salvação, no lugar da cura, na casa da cura, nós vamos na casa de Deus. E aonde era? Na casa dele. Olha que alegria. Filemão, aquele que ama, tinha na sua casa uma igreja. A igreja funcionava ali. Mas vem comigo aqui. Eu fiquei impressionado ao ver a escrita de Paulo e não teve como não ver Jesus no que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo e eu vi Jesus como se Jesus estivesse escrevendo aquilo. Preste atenção em alguns detalhes aqui. Preste atenção. Porque eu estou falando de um amor inexplicável por alguém que saiu na condição de devedor. Um amor inexplicável por alguém que saiu na condição de devedor, fugitivo, errado, condenado, inútil. Ele saiu assim. Ele saiu nessa condição. Escravo, devedor, fugitivo, errado, condenado, inútil. Mas quando ele volta, ele vem na condição de filho. Eu não sei se você está entendendo. Ele vem justificado. Ele vem depois de ser encontrado, atuante, livre e muito útil. Eu não sei quem era você no seu passado. Eu não sei se as pessoas olhavam para você e falavam assim: esse cara é um devedor. Esse cara aí é um fugitivo, errado, condenado, inútil, não serve para nada, não vai ser ninguém. Meu Deus. Mas hoje, depois de algum tempo, você veio na condição de filho justificado, encontrado, atuante, livre e muito útil. Olha o que o Evangelho pode fazer com alguém. O Evangelho pode transformar você. Pode transformar a pessoa que você é. Você pode até ir de um jeito, mas o seu retorno é totalmente diferente da forma com que você foi. Paulo trata que houve um delito, sim. Paulo não foge disso. Houve um delito, houve um erro, houve um prejuízo causado por Onésimo a Filemão. Houve. Mas ele não deixa claro que foi. Foi algo difícil. Foi algo realmente de muito valor, um prejuízo muito grande. Porque Onésimo foge. Ele conhecia a lei, ele sabia que o que ele tinha cometido podia gerar sua morte. Por isso ele foge. Para não ser condenado diante do que ele fez. O delito era grave. O delito era grave. Grave. Mas a mensagem aqui é clara. O que você se tornou hoje é maior e mais importante do que você foi no passado. Você não pegou? O que você se tornou hoje é maior e mais importante. É maior e mais importante de tudo que você foi no seu passado. Jesus. É maior o que você é hoje e muito mais importante de tudo que você foi no passado. Está comigo até aqui?
O dano causado por Onésimo a Filemon foi sem dúvida muito grave. E Onésimo sabe que a pena de morte nessa época aqui era certa. Vou morrer. E ele foge. Ele faz o quê? Foge. Foge. Você não está comigo, não? Está comigo, não? Pegou, não? Tem muitos fugitivos aí. Tem muitos fugitivos. Eu me vi nessa carta, eu era um deles. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Por isso que tem tanta gente fugindo. Lembra lá do Éden? É verdade. Adão, onde você está? Estou escondido, estou fugindo. Adão está fugindo até hoje. Meu Deus. Não sabemos o quão longe fomos da presença de Deus. Não sabemos o quão distante fomos da presença dele. Fugitivos. Porque sabíamos que o salário do pecado é a morte. Mas eu quero te falar uma coisa nessa manhã. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. O dom gratuito é a vida. Vem comigo para essa palavra. Vem comigo. Ele fugiu. Ele fez o quê? Fugiu. Fugiu. Mas foi encontrado pelo amor. Ah, você não está comigo? Ele foi encontrado pelo amor. Glória a Deus. O amor que venceu a justiça. Psiu. O amor é maior do que a justiça. O amor que venceu o erro. O amor que venceu a morte. Ele foi encontrado por esse amor. O amor que Paulo vai escrever como o maior de todos os sentimentos. Uma grande força. Agora me restam a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13. Olha que coisa linda. Minha oração nessa manhã, sabe qual é? É que o amor te encontre antes da justiça. Aleluia. Ei, deixa eu te falar, por favor. Sai daí não, sai daí não. Ei, Filemon tinha recurso. Filemon tinha influência. Filemon podia mandar pessoas atrás dele. Eu vou pegar esse cara. O que ele fez não tem perdão. O que ele fez trouxe um prejuízo imenso. Ei, só que quem encontra Onésimo não é a justiça, mas o amor. Obrigada, Senhor. Ainda bem que o amor me encontrou antes da justiça. Obrigada, Jesus. Ainda bem que o amor me encontrou e te encontrou antes da justiça. Porque o salário do pecado é a morte. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, mas teve alguém que nos deu vida, que nos deu salvação. O amor me encontrou. O amor encontrou mais alguém aí nessa manhã? Mais alguém o amor encontrou? E eu fiquei apaixonado por essa carta. Eu fiquei apaixonado. Onésimo foge da justiça temendo a morte. Mas uma coisa ele se alegra logo após, porque ele encontra o amor que garante a vida. Você não pegou? Onésimo fugiu da justiça temendo a morte e encontrou o amor que garante a vida. Aleluia. Vou repetir pela terceira vez. Onésimo fugiu da justiça temendo a morte, mas encontrou o amor que garante a vida. Aleluia. Onésimo encontra Glória a Deus. Paulo na prisão. Isso. Aonde? Na prisão. Não se sabe se ele foi procurar Paulo diretamente ou se ele foi preso e colocado junto com Paulo na prisão. Não se sabe ao certo. Mas o que importa aqui de verdade é o que eu posso chamar do encontro que transforma. Isso. Aleluia. Não é importante se ele foi preso, pegaram ele sem documento e prenderam ele. Não é importante se ele foi até lá buscando Paulo como auxílio, como ajuda. O importante é que ele teve um encontro que transforma. Isso. Uau. Você já se encontrou com pessoas assim? Já. Pessoas que são tão fortes nas suas marcas e características, né? Que você vê depois daquele encontro, quando você olha para aquela pessoa,
você não pensa outra coisa a não ser parecido, a se tornar parecido com ela. Não sai mais da sua cabeça, fala, rapaz, eu quero ser alguém parecido com fulano. Você já se encontrou com alguém assim? Que você desejou ser parecido com ele ou com ela? Esses são pais espirituais que conseguem imprimir na gente algo deles. Pais espirituais que imprimem em nós quem eles são. A autoridade de Deus numa pessoa é algo extraordinário. Extraordinário. E Onésimo é um homem sem vida. Pensa comigo, escravo. Não tem vida, não tem direitos, um homem sem graça, um homem sem perspectiva, sem futuro, sem escravo, um homem sem vida. Mas ele foi encontrado por Jesus. E a sua vida de cores cinzas se torna uma vida de sentido em muitas cores. Está comigo até aqui? Está comigo? Eu me vi nessa história de Onésimo. Essa história era minha. Essa história era minha. Fugitivo, devedor, condenado, sem vida, sem alegria, sem expectativas. Era eu. Era eu. Mas eu fui encontrado por alguém que mudou a minha vida. Alguém mudou a minha vida. Alguém mudou. Aonde? Às vezes é onde a gente menos espera, né? Isso. Dentro de uma prisão. Socorro vem dos lugares estranhos, né? Deus não escolhe os lugares. Né? Ele quer você. Aleluia. Pega isso. Deus não escolhe os lugares. Aonde ele vai ser encontrado? Não interessa. Paulo está preso. E é ali que ele encontra Onésimo. Dentro de uma prisão. Eu não sei onde você foi gerado. Se dentro de um problema, se dentro de uma tempestade, se dentro de uma prisão, se dentro de uma tribulação, se dentro de uma dor imensa, não sei onde você foi gerado. Mas o importante é que você foi gerado. Glória a Deus. Aleluia. Está comigo até aqui? Sim, aleluia. Era eu. Glória a Deus. Era eu, cheio de débitos, cheio de dívidas, de condenações, sem vida, sem expectativa, sem esperança, sem nada. Mas eu fui encontrado por alguém que mudou a minha vida. Eu fui encontrado. E aqui Paulo está escrevendo a um camarada sensacional. O nome dele é Filemão, crente em Jesus, próspero, obreiro, cooperador. A igreja estava na casa dele, ele investia nas pessoas. As pessoas chegavam até ele e eram ajudadas, auxiliadas. Ele era investidor do ministério de Paulo, alguém que estava junto, alguém que vestia a camisa. Pensa num crente, um camarada, pá, nota 10. Era ele. E o verso 6 e 7 fala isso. Fala que esse crente socorria, amparava, investia. A vida de Filemão reanimava quem chegava ali. Ó! Um camarada sem igual. Mas ainda tinha uma área que precisava ser trabalhada. Tá comigo? Posso começar aqui? Posso. Tinha uma área aqui que precisava ser trabalhada. Lá vem. Tinha uma área aqui que precisava ser mexida. Opa. Porque com o Filemão, se o assunto fosse negócio, negócio é negócio. Se fugiu, vai ter que pagar. Se deu prejuízo, vai ter que pagar. E Paulo aqui é sensacional. Ele está falando da fé de Filemão. Preste atenção. A comunicação da tua fé. Ou seja, sua fé não é testada. Pega isso aqui, pega. Sua fé não é testada com quem te faz o bem. Isso. Sua fé não é testada com quem te faz o bem. Sabe onde sua fé é testada? Sua fé é testada
com quem te trouxe prejuízo. Sua fé é testada com quem te machucou, com quem te fez chorar, com quem trouxe danos. Aí sua fé é testada. Sua fé não é testada com quem te faz o bem, com quem te auxilia, com quem te abraça, com quem te ama, com quem cuida de você. Não é aí que a sua fé é testada. Sua fé é testada exatamente naquela pessoa que te trouxe prejuízos severos, que te trouxe dores severas. E Paulo está querendo tratar Filemão, porque Filemão tem uma igreja na casa dele, e a sua casa é uma igreja. Jesus. Seus filhos são suas primeiras ovelhas. Tem uma igreja na sua casa. E hoje o Senhor quer tratar isso. Tratar a sua fé. Sua fé é testada com quem te trouxe marcas, dores, feridas, quem te feriu. É aí que a sua fé é testada. É nesse ponto. Como você vai lidar com quem te trouxe perdas? Como você vai lidar com quem te trouxe dor? Como você vai lidar com quem te trouxe prejuízo? A maioria de nós talvez esteja como Filemão. Eu quero justiça. Ele me trouxe prejuízo. Eu quero justiça. A maioria de nós vai fazer assim. Não, o que ela fez comigo não tem perdão. Eita. Eu quero justiça. Aí entrou Paulo. Entrou Paulo. Está comigo até aqui? Não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. Mas aqui o negócio fica embaçado. Os meus olhos estão embaçados. Porque quem está levando essa carta é o próprio Onésimo. Pensa aí comigo. Filemão está lá dentro trabalhando. Filemão está lá atendendo, resolvendo as coisas. E de repente alguém chega lá falando assim: tem um escravo ali na porta, querendo falar com o senhor. Quem é? É o escravo fugitivo. Ele está ali na porta. Eu imagino Filemão vindo. E quando ele olha, é Onésimo. O escravo fugitivo, o escravo que trouxe prejuízo. Está comigo? É o próprio Onésimo. Mas sabe o que me encanta? Sabe o que me encanta? O que me encanta é que a carta chega primeiro. Quando Filemão vem, Onésimo estende a carta. A carta chega primeiro. Está comigo até aqui? Sim. Aleluia. E a carta é escrita pelo autor, chamado Paulo. Quando Filemão abre a carta, ele percebe um detalhe. A letra é dele. E quando ele escreve, ninguém pode mudar, ninguém pode alterar. É original. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo essa carta a você. Verso 19. Olha que coisa linda. Perceba um detalhe. Verso 8, verso 9. Paulo poderia mandar a Filemão. Ele diz assim: eu tenho autoridade, eu poderia mandar.
E você teria que obedecer. Eu poderia mandar você, faz. Eu poderia mandar e declarar o que você deve fazer. Mas, todavia, eu te peço por amor. Perceba um detalhe. Um homem de autoridade, ele pode fazer, ele poderia obrigar, mas não tem como obrigar, ele precisa fazer Filemão entender. Filemão, seu nome significa aquele que ama. Você precisa entender isso. Você tem uma igreja na sua casa. Você é um grande cooperador dessa obra. Eu poderia mandar, mas isso aí você vai engolir seco. Você precisa entender que o seu nome significa aquele que ama. Aleluia. Você precisa entender, então eu te peço. Eu poderia mandar, mas eu prefiro te pedir. Eu te peço. Por amor. Eu te peço por amor. Acerca do meu filho Onésimo. Ei, Paulo tem autoridade. E sabe o que ele vai falar agora? Ele vai falar assim: se ele te causou algum dano, coloca na minha conta, eu pagarei. Paulo faz um negócio que me faz pensar. Olha só o que Paulo está fazendo. Paulo está colocando para Filemão o seguinte: Filemão, você está sobre a vida de Onésimo. Ele é seu escravo. Ele é seu escravo. Você está sobre. Sua autoridade está sobre Onésimo. Onésimo está aqui, você está aqui. Aí Paulo vai continuar a carta colocando o seguinte: eu preciso te lembrar. Hoje você está nessa condição sobre a vida dele, mas eu estou na condição sobre a sua vida. Você me deve a sua própria vida. Opa. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece que um dia prejudicou alguém, que um dia alguém salvou a nossa vida, que um dia alguém nos perdoou de um delito, de um erro, de uma falha. E às vezes a gente só quer ficar nessa posição. Não, ele errou comigo, Onésimo vacilou. Calma aí, lembra, você me deve a sua vida. Um dia você esteve aí e eu te ajudei, e eu te perdoei, e eu te socorri, e eu te dei vida, você me deve a sua própria vida. Meu Deus. Percebeu alguma coisa? Percebeu não? Às vezes você fica vendo o erro dele com você, o erro dela com você, e esquece o quanto você já errou com alguém. E hoje a palavra que bate no seu coração, que arde, é justiça, justiça. Mas se você fosse julgado por tudo que você já fez, por que com os outros é justiça e comigo é misericórdia? Não, me perdoa, tem misericórdia de mim. Mas com o outro não, justiça, ele errou, vacilão. Paulo está mandando uma mensagem para Filemão. Você já esteve na condição dele, não se esquece. Não esquece disso, Filemão. Você já errou. Você já teve a sua vida em risco. Você me deve a sua própria vida. Todavia, não vou te mandar. Não. Eu quero te fazer entender isso. Por amor. Por amor. Não pula essa aula na sua vida. Não pula a aula. Que aula? Amar. Perdoar, liberar. Está comigo até aqui? Quando eu li isso, eu vi Jesus escrevendo isso diante de Deus, falando: coloca na minha conta o débito dele. Coloca na minha conta. Que carta emocionante. Jesus pulando na frente, falando assim:
Bota na minha conta. Se ele prejudicou, eu pago a conta dele. Eu pago. Se ele te trouxe dano, eu pago a conta dele. É como se Jesus estivesse escrevendo isso para Deus, falando assim: o que Marcondes fez, eu pago. Eu pago. Eu pago. Eu fiquei encantado com essa carta, porque quando o amor dele me encontra, eu não consigo mais permanecer na mesma condição. Não é mais a mesma. Não. Mudou. Muita coisa mudou. O que, pastor? Mudou. Quando o amor dele me encontra, muita coisa muda. E agora Paulo está falando, ó, não receba ele mais como escravo, mas como um irmão. Isso é profundo demais. Porque a fuga foi na condição de escravo, mas o retorno será na condição de filho. O retorno vai ser na condição de irmão muito amado. Sim. Você consegue sentir esse amor pela sua vida nessa manhã? Quem está escrevendo a carta é o próprio Jesus, falando assim: não receba ele mais como escravo, escravo do pecado, escravo do erro, escravo da falha, escravo dos delitos, escravo de Satanás. Não receba ele mais assim. Agora ele é irmão, agora ele é filho, agora ela é filha, e não é só filho e filha, mas filho amado, filha amada. Aleluia. Essa carta me marcou. Não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Ele teve um encontro. E quem tem um encontro não consegue ser mais o mesmo e nem mais a mesma. Quem teve um encontro se torna filho, se torna filha. Quem teve um encontro subiu o nível, aumentou o nível. Vem comigo aqui para me terminar. Já vou terminar. Recebe ele como um irmão amado, muito amado. E aí ele bota assim: principalmente por mim. Tem alguém que te ama tanto. Tem alguém que te ama tanto. Ele faz questão de escrever e deixar isso registrado. Muito amado. Muito amada. Principalmente por mim. Eu vi Jesus nessas palavras. Ei, estou falando com você. É com você. Sabe aquela pessoa que trouxe prejuízo? Sabe aquela pessoa que trouxe marcas terríveis para você? É como se Jesus estivesse escrevendo e falando assim: recebe ele de novo, como se fosse a mim. Como se você estivesse me recebendo. Eu sei que ele te causou prejuízo. Eu sei que ela te fez chorar, mas recebe como se estivesse me recebendo. Eu imagino quanto foi difícil para Filemão olhar aquele homem que trouxe prejuízo chegando na sua porta. Um dia trouxe prejuízo, um dia trouxe... Mas agora está chegando com a carta na mão. E essa carta está declarada assim. A carta está escrita assim: ele é muito amado e muito útil. Recebe ele como se estivesse me recebendo. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Recebe ele de novo. Recebe ela de novo. Mas não recebe como você já recebeu, ou como ele era antes, como um escravo. Recebe agora como um irmão. Recebe de forma diferente. Vem comigo aqui. Eu vou terminar já.
Quando eu ouvi isso, recebe, pega aqui comigo, é como se Jesus estivesse escrevendo, recebe fulano. Sabe essa pessoa? Essa pessoa aí que vem na sua mente aí, ela mesma, aquela que te trouxe prejuízo, que trouxe dor, que falou mal de você. É como se tivesse escrito assim, recebe fulano como se fosse eu, Jesus escrevendo isso. Recebe fulano como se ele fosse eu. Recebe. Ei, não tem mais espaço para raiva, para ódio. Não tem. Eu fico imaginando o coração de Filemão nesse momento. O ódio que ele tinha, a raiva, a ira. Jesus entra na frente e declara: recebe ele como se fosse eu e ele agora somos um só. Eu tô nele, eu tô nela. Não trata mais como tratava antes. Não receba mais como ele era antes. Agora ele é diferente. Eu e ele somos um. Recebe ele como se você estivesse me recebendo. Mas ele me prejudicou, pastor. Você está falando isso? Eu tenho que perdoar fulano que me machucou, que me magoou, que me feriu, que fez atrocidades. Aí o verso 18 diz assim: coloca na minha conta. Coloca o que ele te deve na minha conta. Aí o verso 19 fecha com tudo. Eu pagarei. Você não está entendendo? Talvez você até agora esteja falando assim, mas eu tenho um prejuízo enorme aqui. A ferida foi profunda. A dor, o abandono foi profundo. Aí Jesus está mandando a carta falando assim: recebe, como se fosse eu. E aí ele não fica só nisso, ele dá uma garantia: eu pagarei. Ó, perdoa isso, eu pago. Eu fiquei maravilhado. Deixa eu te perguntar, em que cadeira você está sentado nessa manhã? Você está sentado na cadeira de Filemão, aquele que ama? Você está sentado na cadeira daquele que foi prejudicado? Daquela que foi prejudicada? Você está sentado na cadeira daquele que pensa estar por cima? Ou você está sentado na cadeira de Onésimo, aquele que prejudicou, aquele que falhou, vacilou, errou, vacilão, mas que precisa de misericórdia? Qual cadeira você está sentado nessa manhã? Isso é com você mesmo. Em qual cadeira você está sentada nessa manhã? Uma coisa fica certa aqui: o amor transformador vai alterar tudo. Tudo. O amor do céu transforma. O fugitivo, o escravo, agora se tornou irmão. O juiz, aquele que estava no direito, agora enxergou que também é réu. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Perdoa. Receba como se fosse o próprio Cristo. O próprio Cristo. Deixa cair nessa manhã a carta da dívida, a carta da acusação. Deixa cair a carta do direito, mas eu estou no meu direito. Deixa cair a carta do direito. Deixa chegar na sua mão a carta do amor. Eu fecho com essa palavra de Paulo: receba-o, eu pagarei. Você não está entendendo?
Eu fecho com uma palavra de Jesus para mim e para você. A carta diz o seguinte: receba ele de volta. Receba ela de volta. Eu garanto que vou pagar por todo o prejuízo que você teve. O céu pagará todo o prejuízo que tivermos para ganhá-lo. Recebe de volta. Não sei quem é, não sei o que fez, mas a carta de Jesus chegou na frente dizendo: recebe de volta. Tem pessoas que não são dignas, não. A dignidade está em Jesus. Recebe de volta. Porque o seu nome, Filemon, é aquele que ama. Esse é o significado. Porque o seu nome, Miriam, é aquele que ama. Porque o seu nome, Paulo, significa aquele que ama. Porque o seu nome, Rebeca, significa aquela que ama. Porque o seu nome, Roberta, significa aquela que ama. Gabi, aquela que ama. Fátima, aquela que ama. Alana, aquela que ama. Marcondes, aquele que ama. Recebe de volta, não como antes. Recebe diferente, como irmão. Recebe Carlos de volta. Recebe Anésia de volta, aquela pessoa. Recebe Thaís. Quem está mandando? Garante que vai pagar todo o prejuízo. Eu pagarei. Na carta está escrito: eu vou pagar o prejuízo. Quem está mandando você receber, Tatá? Lira. Nani, quem está mandando você receber está dizendo: eu vou pagar o prejuízo. Eu pagarei o que ele fez. Eu vou pagar. Bota na minha conta. Não sei qual cadeira você está hoje. Mas o amor, a carta do amor, mexeu comigo. Eu deixei a cadeira de juiz, porque eu entendi nessa manhã o quanto eu fui perdoado, o quanto pagaram pelos meus erros. Eu desisti da cadeira de juiz, eu desisti da minha cadeira de direitos. A carta do amor me marcou.